Entrevista do dia. E a gente já volta com uma entrevista especial aqui no nosso jornal Monte Roraima Notícias. Hoje os nossos convidados vão falar de algo inovador, que é uma oportunidade única para quem quer transformar ideias em negócios em apenas um final de semana, né? E olha só, estamos falando dos Techstartups, é isso mesmo? Techstartups é o nome? Mas assim, Startup Week de Boa Vista. E para explicar tudo sobre o evento, recebemos ao vivo aqui em nossos estúdios Yuli Brasil, ele é líder geral da organização, e Tatiane Salles, ela é a líder técnica. Sejam bem-vindos, muito boa tarde. Yuli, você que está à frente da organização desse evento, que promete aí movimentar o ecossistema de inovação aqui em Roraima. E Tatiane, você é responsável, né, por garantir que a metodologia reconhecida mundialmente seja aplicada direitinho aqui em Boa Vista. Então vamos começar entendendo melhor, né, para o nosso ouvinte saber o que é essa palavra Startup Weekend. Boa, Denifer. Obrigada aqui pelo espaço para a gente falar um pouquinho sobre o que é esse ecossistema de startups, o que é inovação. É algo que está na nossa vida todos os dias, né? Uma startup é uma empresa que cresce rapidamente usando tecnologia para resolver problemas, soluções que tragam, atendam às demandas da sociedade, do mercado. São startups, empresas que nascem pequenas, mas crescem muito rapidamente usando a tecnologia como ferramenta para escalar. E qualquer pessoa pode fazer isso, seja ela de Boa Vista ou de qualquer outro lugar do mundo. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde, Yuli. E sejam bem-vindos aqui ao Monte Roraima Notícias, segunda edição. E Yuli, agora falando com você, o Startup Week de Boa Vista está retornando após mais de 5 anos. Explica pra gente um pouquinho o que motivou essa retomada e como que vocês avaliam o cenário atual do empreendedorismo e inovação aqui no nosso estado de Roraima. Perfeito. A gente está trazendo, né, essa metodologia a partir da comunidade de startups que nós temos aqui, que é o Buriti Valley. E a gente está trazendo porque a gente acredita no potencial dessa metodologia, dessa ferramenta. A comunidade de startups, a Buriti Valley, foi criada há mais de 10 anos como fruto de um Startup Weekend. Então, quando esse evento aconteceu aqui, puxado por outra instituição, por outros parceiros, ele trouxe essa mudança para o nosso cenário, né? Então, a gente trouxe novos negócios. A gente está falando de, em 3 dias, trazer 10, 15, 20 negócios novos, inovadores aqui para dentro da nossa cidade. Isso faz com que a gente tenha olhares externos, né? Com que a nossa capital ela tenha um incentivo maior para a economia. Então, dentro desse evento, a ideia realmente é fazer com que a gente saia ali daquela caixinha, né? Consiga pensar fora dessa caixa, a partir de ideias que mentores também trazem dentro do evento. Então, o evento tem toda essa preocupação de trazer referência, né, de outras pessoas, de outras áreas técnicas para dentro desse evento, para que a gente possa, de fato, criar ideias inovadoras e gerar mais negócios para a nossa cidade. Muito bacana, né? Olha só, Tatiane, o evento ele promete transformar, né, essas ideias em negócios, e a proposta é de 54 horas, né, de sexta a domingo. Mas, assim, como funciona essa metodologia? Quais são as etapas que os participantes vão vivenciar de sexta a domingo? Boa pergunta, porque eu acho que isso gera bastante curiosidade de quem está querendo se inscrever e entrar nesse ecossistema de inovação. O Startup Weekend, ele vem com a metodologia internacional, ela já é aplicada nacionalmente, ela segue um passo a passo de evolução, desde a fase de ideação até a evolução da jornada da startup, para ela criar, desenvolver, testar isso no mercado. Em 3 dias isso é possível, muita gente duvida, mas é possível. Porque essa metodologia, ela prova que desde a fase que você tem uma ideia, seja tomando banho ou dormindo e acorda e anota, é possível criar. A Denifer já fez isso uma vez, né, numa possibilidade anterior, que a gente cria, a gente testa, a gente acessa o mercado e depois a gente validou, a gente consegue acessar o mercado. Então, são essas fases que ela vai passar, que a pessoa participante vai passar pelo processo. Vai ter metodologia vindo com o pessoal de fora, a gente vai trazer um facilitador de São Paulo para estar aplicando junto com vocês. Então, se você tem essa possibilidade de aplicar uma ideia e testar e validar, você consegue acessar o mercado. Basta seguir o passo a passo. Sem muitos spoilers, né, porque é uma metodologia exclusiva para quem estiver participando de sexta a domingo, também com a possibilidade, né, de, ao final, no domingo, participar de uma banca de avaliação. Vai ter investidor,
vai ter pessoas da área técnica acadêmica, vai ter pessoal de mercado que também já faz projetos de inovação e também o ambiente regulatório, que é uma pessoa que vem para analisar se isso é possível. Quem sabe uma ideia surja naqueles 3 dias e já seja aplicada a partir da segunda-feira, ou quem sabe receba um investimento. Então, é bem possível que isso aconteça nessas 54 horas. Muito interessante, não é mesmo? E, Uli, eu queria que você explicasse para a gente quem pode participar desse evento. Um ouvinte que ficou interessado neste momento, mas que nunca teve contato com startups ou negócios. Consegue aproveitar esse evento? Com certeza. Hoje a gente tem 3 categorias principais de inscrição dentro do evento. A gente tem a categoria negócios, e não necessariamente que você precisa ter um negócio, né? Você pode ter uma ideia ou mesmo ser o que a gente chama de entusiasta, né? Uma pessoa que gosta de estar envolvida nesse meio. Então essa é uma categoria que você pode se inscrever. A gente tem a categoria do criativo, que são pessoas que trabalham na área de comunicação, que trabalham com a criação mesmo, que vão ajudar a modelar essa ideia. E a gente tem a categoria dos desenvolvedores, que são as pessoas que trabalham diretamente com tecnologia, com programação, com linguagens de programação, né? Então, a gente tem esses 3 tipos de categorias. Lá dentro do evento, a gente faz essa mistura dessas pessoas, né? Então, as equipes, elas são diversas nesse sentido, e por isso que a gente traz essas categorias separadas, né? E garante que lá dentro de cada equipe a gente tenha um desenvolvedor, que a gente tenha uma pessoa da área criativa e a gente tenha pessoas de negócios, porque a gente acredita que essa diversidade faz com que ideias mais bacanas surjam aí. E você falou que são categorias, né? Essas pessoas estarão ali, mas assim, Tatiane, quais são os maiores desafios para esses participantes que vão enfrentar nesses 3 dias? Como é que os mentores eles vão estar ajudando cada um nesse processo? Boa pergunta. A gente teve essa preocupação de identificar pessoas de mercado que já vivenciaram o caminho das pedras para poder contribuir. Então, a pessoa participante que tiver ali alguma dificuldade técnica, os mentores vão estar disponíveis para estar dando toda a assessoria e orientação ao projeto que eles estão desenvolvendo. Então, são pessoas de mercado que conhecem, que já vivenciaram, muitas das vezes já dão aula sobre o assunto ou já empreendem, que são capazes de conduzir a articulação desses projetos junto com as equipes. Mas a gente procura também, conforme metodologia, não dar a solução, né? O famoso não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Porque saindo daquelas 54 horas, daqueles 3 dias, eles vão poder caminhar sozinhos, com as próprias pernas. Tudo que eles aprenderem lá é algo praticável, é algo que eles podem validar diretamente no mercado. Então, vão ter mentorias, mentores especializados, vai ter toda uma experiência prática, validada internacionalmente na área de inovação. Então, é conhecimento garantido, né, Yuli? A gente tem toda essa preocupação e articulação, estamos desenvolvendo isso há algum tempo, então é algo comprovado, que tem realmente validação de mercado. Agora eu queria falar com vocês dois. O Startup Wicked tem um forte apelo à diversidade e inclusão. Como que isso reflete na dinâmica do evento e que tipo de oportunidades pode surgir para quem participar, além do aprendizado? Tatiane, inclusive, falou que vai ter investidores, não é isso? Então já é uma oportunidade para a pessoa ali já entrar em algum mercado. Engajada, né? Isso, exatamente. Eu acredito, né, que esse e outros eventos, para mim, para o Yuli, eu acho que a coisa mais importante que você tem nesse evento é a conexão. Porque você pode criar uma ideia em 54 horas, essa ideia pode dar muito certo. Tem startup que fatura no sábado já, consegue faturar dinheiro. Mas tem ideia que não dá certo. Tem ideia que precisa de pivotar, né, que a gente fala, que é você mudar o direcionamento. Mas independente disso, você vai se conectar com pessoas. Você vai estar ali num coffee break simples, de frente com uma pessoa que você talvez nunca tivesse a possibilidade de estar, com possíveis investidores, com pessoas que estão nos grandes palcos de eventos de inovação do nosso Brasil. Então, eu acredito que essa miscigenação que a gente tem dentro do evento, essa diversidade que a gente consegue trazer para o evento, inclusive dentro dos próprios mentores, né? Então, a gente tem toda uma preocupação de garantir que dentro dos mentores a gente tem essa diversidade também, entre mulheres, entre pessoas pretas. Então, porque o participante precisa se identificar com esse mentor também, para ele entender que a ideia dele também vale a pena. Então, eu acho que, além do aprendizado todo, né, de tudo que inclui a participação nesse evento, né, que inclui a alimentação também para os 3 dias,
você consegue se conectar com as pessoas ali dentro e participar dessa cocriação, né? E assim, a gente está com o Instagram aqui aberto para você acessar, para você que está nos acompanhando pelo site, é muito interessante porque tem todo o processo, né, ali de inscrição. Mas para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, ou você mesmo que está almoçando em casa, ficou interessado, tem uma ideia, né, quer colocar em prática, mas não sabe como fazer, ou até mesmo aquelas pessoas que já passaram aí pelo Vale das Pedras, está com aquela dificuldade e precisa Ou às pegar. vezes pode ter medo, né, de expor aquela ideia. E assim, a ideia tá aqui. A ideia não, o projeto tá aqui na porta, vai acontecer. E Tatiane, Yuli, assim, como é que é esse processo de inscrição? Como é que as pessoas podem buscar essas informações? Com quem elas têm que ir, né, para fazer de fato a inscrição e tá aí participando desse mega evento? Bom, as nossas inscrições, elas estão acontecendo através da plataforma Pigs, mas também se você digitar aí no seu navegador www.buritivalley.com.br/sw, você também é direcionado para esse link. E se você for também no nosso Instagram, que é o SW Boa Vista, você também consegue fazer a inscrição. Dentro do processo de inscrição, a gente tem aquelas 3 categorias, né? A inscrição, ela é uma inscrição paga. Hoje a gente já está nas últimas vagas, né? O evento já é na próxima semana. Mas a gente preparou um cupom de desconto para os nossos ouvintes aqui também, né? Que é Rádio Monte RR. Então, no processo de compra ali, você vai ter 20% de desconto na inscrição. E essa inscrição, o evento é importante citar que ele é totalmente voluntário. Esse valor da inscrição ele é para custear a participação daquele participante. Então, são 3 dias, né? São 3 dias, então toda a alimentação, café, almoço, jantar, coffee break, camiseta, o pacote kit, incluso, né? copo, tudo incluso dentro desse valor. Né? Você consegue parcelar até 12 vezes, a inscrição não custa mais do que R$100. Então, e para ter toda essa entrega que a gente mencionou aqui, é um investimento que vale muito a pena. Para você se conectar, para você se reposicionar, para você que está iniciando uma carreira também ter acesso a essas oportunidades. E aí, nessa inscrição também, você consegue lá ter mais detalhes e mais informações. Além dessas ferramentas, né, que vão ser ministradas no curso, as pessoas vão sair de lá basicamente prontas para começar a, de fato, executar o projeto de startup, de executar as ideias, né? Que, quem sabe, não estou com ideia agora, lá começa a florescer. E assim, Tatiane, você que já participou também de outras edições da Startup Weekend, você pode mencionar casos de sucesso aqui do nosso estado, né? Você mencionou a Pigs, mas tem outras startups aqui que já estão no caminho já do rendimento, das flores, né? Passaram pelo caminho das pedras e hoje estão no caminho das flores. Aqui em Boa Vista, né, o maior case de sucesso, né, Startup Pigs, é uma startup que já está mais madura, mas a gente tem vários outros cases que estão caminhando para o sucesso, que já estão acessando o mercado, né, estão em crescente evolução. A gente tem o caso da Treeback, que é uma startup local aqui de Boa Vista, que já construiu uma jornada bacana. A gente tem casos que vários de vocês que estão ouvindo já usam, que é por exemplo, não é de Roraima, mas é uma startup muito conhecida, que é a Nubank, que é uma fintech, uma startup que começou pequena e hoje já é uma grande empresa. Então, é possível você criar ideias aqui em Boa Vista e escalar a nível de mercado. Então, se vocês quiserem saber mais, conhecer mais sobre esse ecossistema, acessem o nosso Instagram. A gente tem vários exemplos lá também de startups que são de Boa Vista e que já cresceram ou mesmo são do Brasil e são referência hoje no que fazem no mercado. Yuli e Tatiana, a gente agradece a participação de vocês. E para você, ouvinte, que ficou interessado, as inscrições para o Startup Week de Boa Vista estão abertas. Yuli falou que tem poucas vagas, então ficou interessado, corre para se inscrever. O evento acontece nos dias 13, 14 e 15 de junho, no SET Senat,
Não percam essa chance de transformar uma ideia em negócio em apenas um fim de semana. Gostaria que vocês finalizassem a nossa entrevista de hoje com o convite para reforçar os nossos ouvintes, a população que também tem esse cupom de desconto. Reforça mais uma vez, porque, olha, é oportunidade única. Esse final de semana você vai poder enganjar, né? Uma ideia, o seu negócio. Quem sabe futuramente, né? Você estará dando aqui essa entrevista. Eu ouvi lá na Rádio Monte Roraima FM, aquelas pessoas que estavam falando sobre o evento e como é que eu comecei, enfim. Olha, a gente quer ver os resultados, quer ver os frutos, né? Exatamente. A gente, enquanto voluntários também da comunidade, a gente se esforça cada dia para que surjam mais novos negócios em Boa Vista e fortaleça o ecossistema local. Então, você que está aí ouvindo, participe com a gente, use o cupom exclusivo aqui Monte Roraima, Rádio Monte Roraima RR, né? Correto? FM. E qualquer dúvida, acesse o nosso Instagram, conversa com a gente que a gente vai garantir o sucesso do teu negócio, da tua ideia lá no Startup Weekend. Vem com a gente. Convite feito. Para mais informações é só seguir o perfil @SW no Instagram. Já aproveita e acesse o link que está disponível lá na descrição. Então a gente se vê na próxima edição. Agora são 12:40.